No Getsemane, Jesus ora ao Pai e diz: faça-se a tua vontade e não a minha. É possível que a vontade de Jesus divergisse da vontade do Pai? Quero destacar 3 pontos dessa passagem que vão nos ajudar a pensar melhor. A primeira questão é a seguinte: esse texto, essa passagem dramática do Getsemane, escancara, deixa patente a humanidade de Jesus. Jesus se esvaziou e se fez carne. Ele é Deus, divino, eterno, ele não é um ser criado. E, no entanto, na sua condição humana, ele estava ali no Getsemane, tomado por aquelas emoções que podiam, teoricamente, colocar em risco a sua obediência. Então, queridos, veja bem, Jesus, então, nós sabemos, ele se fez carne e se tornou 100% homem. Ele não foi apenas parcialmente homem, ele se tornou 100% homem, porque dessa forma, ele se identificando plenamente com a nossa humanidade, ele podia nos representar na cruz e nos substituir na condenação do pecado. Muitos veem um Cristo apenas um mestre, um profeta, uma pessoa muito amorosa, que falou coisas lindas e depois foi injustamente crucificado. E aí nós temos aquela imagem de um Cristo abatido e tudo. Queridos, Jesus ali estava vencendo a morte, estava destruindo as obras do diabo. Jesus na cruz não estava sendo vencido, ele estava vencendo. E vencendo com toda a força e com todo o poder, pela obediência e pela submissão ao Pai. Porque imagine, queridos, se Jesus tivesse vindo, isento a dores, isento a emoções, isento a dilemas desse tipo, completamente isento de tudo, respondendo mecanicamente a toda vontade que emanava do Pai, de que serviria, em termos de sacrifício de cumprimento da justiça, de que serviria a morte de Cristo na cruz? João Calvino, nas palavras de João Calvino, tudo não passaria. Ele diz assim, olha, João Calvino, num dos seus sermões, pareceria como se tivesse sido apenas uma brincadeira. Amado, seria apenas um teatro de fantoche. Mas quando nós vemos um Deus que se esvaziou e assumiu a plena forma humana, com todas as fraquezas, com todas as emoções, com todas as fragilidades, e ainda assim permaneceu fiel e obediente até a morte, aí sim nós vemos um Cristo qualificado para nos representar na cruz. Por isso que a Bíblia diz que não há um justo, um sequer. Ninguém poderia nos representar na cruz. Se tivesse havido um homem perfeitamente bom em toda a existência da humanidade, este poderia muito bem ter nos representado, Mas, como não há esse homem, Jesus, o próprio Deus, se esvaziou, se fez carne, se fez homem na sua plena humanidade para assim nos representar. Amém? Então, o primeiro aspecto que se destaca dessa passagem tão difícil e tão dramática, é exatamente isso. Esse texto escancara, expõe a humanidade de Jesus, para que não fiquem dúvidas, para que não restem dúvidas de que ele, como homem, sofreu, como homem nos representou, como homem enfrentou o tribunal de Deus e como homem foi condenado em nosso lugar. Que fique bem claro isso, queridos. E uma vez que ele estava completamente só na obra da cruz, não faz qualquer sentido eu invocar méritos de outras pessoas ou de santos para me ajudarem no meu processo de salvação, como é prática de alguns ensinamentos. Não faz o menor sentido, porque Jesus, primeiro, é o único digno de nos representar na cruz pela sua perfeição, pela sua obediência perfeita. Segundo, que ele foi, como nós vimos aqui, sofreu sozinho. No sofrimento dele, ele não foi acompanhado por ninguém, ainda que algumas pessoas, obviamente, estivessem tristes com a morte dele, com aquela cena que eles estavam presenciando. Mas o sofrimento pleno, a rejeição do Pai, a ira de Deus sobre ele, isso Jesus experimentou absolutamente só. Amém? Por isso é que ele é o único mediador entre Deus e os homens, é o nosso único e suficiente Salvador, e não há outro nome, além dele, que mereça ser invocado em nosso auxílio e em nossa salvação. Amém, queridos? Glória a Deus! Muito bem. A segunda coisa, eu quero aqui lembrar o seguinte, o que eu sempre falo.
Durante o ministério de Jesus e até a cruz, né, e mesmo depois, Jesus estava o tempo todo ensinando. Jesus ensinava quando ele falava, Jesus ensinava quando realizava milagres, Jesus ensinava quando orava publicamente, até quando dormia. Jesus estava ensinando, como foi ali no episódio da tempestade no Mar da Galileia, né? Então, Jesus estava o tempo todo ensinando. E aqui nesse episódio, amados, não foi diferente. Jesus também estava o tempo todo ensinando. Observe que no texto, ele diz assim, ele primeiro manda que os discípulos vigiem. E depois, no versículo 37, quando ele vai orar e ele volta e acha os seus discípulos dormindo, ele disse a Pedro, Simão, você está dormindo, não conseguiu vigiar nenhuma hora. E aí olha o ensinamento, vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Jesus aqui está apontando o nosso principal inimigo, que é a nossa própria carne. Se nós nos deixamos levar pelos impulsos da carne, pelas nossas paixões, pelas nossas emoções, nós corremos o risco de não nos submetermos à vontade do Pai e assim incorrermos em pecado. Porque o pecado nada mais é do que agir em desacordo com a vontade de Deus. Amém? Então Jesus aqui, ensinando os discípulos, ele recomenda. Aliás, ele não recomenda, ele ordena, né? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. Como é que a carne é vencida? Através da vigilância e da oração, né? Então Jesus aqui está ensinando o seguinte, olha, veja, como eu disse, Jesus não estava isento de emoções. Jesus não estava isento das fraquezas da carne. No entanto, ele se submeteu ainda assim totalmente à vontade do Pai. Olha o poder, a força deste pedido que ele faz a Deus. E que é tão raro, queridos, a gente vê um crente fazer. Olha só. Pai, tudo te é possível. E já que tudo te é possível, passa de mim este cálice. Esta é a vontade da fraqueza do homem Cristo Jesus, né? Agora, aí vem a sua obediência, a sua submissão, quando ele diz, porém, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Porque a vontade do Pai é boa, agradável e perfeita. Ela sempre levará um fim proveitoso. E se nós nos submetemos ao domínio da carne, então nós incorremos, nós abandonamos a vontade do Pai, agimos pela nossa própria força, pela nossa própria conta, e assim nós incorremos em pecado. Se não fosse a misericórdia de Deus agindo em nós todos os dias das nossas vidas, nós não teríamos qualquer chance, né? Mas graças a Deus, todas as vezes que nós comparecemos diante do Pai, nós comparecemos revestidos de Cristo Jesus. É a justiça de Cristo, de um Cristo totalmente obediente, que faz em nós a diferença, amém? Quando nós comparecemos diante do Pai, é isso que o Pai olha, para a justiça do Filho e não para a nossa injustiça. Senão nós não teríamos chance, não teríamos nem como comparecer diante do trono de Deus, amém? Então, queridos, aqui o que nós temos é isso. Jesus ensina que nós não devemos nos deixar dominar pelas paixões carnais. E olha, amados, não são exatamente essas paixões que nos fazem pecar, não são essas paixões que nos fazem praticar todo tipo de violência, não são essas paixões, né? Veja, ira, desejo de vingança, inveja, ciúme, sensualidades, não são essas as paixões que nos afastam da vontade de Deus? Não são essas as paixões que nos tornam desviados da vontade de Deus? Agora, quando é que nós estamos no centro da vontade de Deus? Olha o Sermão do Monte, as bem-aventuranças. Quando nós somos humildes de espírito, quando nós choramos pela injustiça, quando nós somos mansos, que coisa linda, né? Quando nós temos fome e sede de justiça, quando nós somos misericordiosos, quando nós somos limpos de coração, quando nós somos pacificadores, percebe? Quando nós andamos distante do domínio das paixões. Não é que as emoções elas sejam ruins,
Não, elas são boas, mas elas têm que estar no seu devido lugar. Quando as nossas emoções, paixões, quando a concupiscência da carne começa a dominar a minha vida, eu começo a me afastar da vontade de Deus e, portanto, eu estou me desviando do Senhor. Percebe? E foi isso que Jesus nunca fez em toda a sua vida, né, queridos? Então, esse texto nos ensina muito, nos ensina demais. Olha o que diz aqui em Hebreus 4,15. Não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Está aqui a prova bíblica, Hebreus 4,15. Jesus em nenhum momento ele pecou, embora ele fosse o tempo todo, né, provado e tentado por causa da fraqueza humana, pelo fato dele ter sido feito 100% homem. Imagine vocês que não teria nenhum sentido ele ser, por exemplo, tentado no deserto, se ele não estivesse sujeito a cair em tentação. Na verdade, pela vontade soberana e o plano de Deus, nós sabemos que isso seria impossível, mas na perspectiva da humanidade de Cristo, em tese, isso seria possível, porque ele era um homem sujeito às mesmas fraquezas que nós. Então, o segundo aspecto e a segunda lição que a gente tira desse texto, o primeiro é que esse texto escancara a humanidade de Jesus. O segundo aspecto é que Jesus, por meio dele, ensina que nós não devemos nos deixar dominar pelas paixões carnais. Olha quais eram os sentimentos, né? Medo, angústia, tristeza, né? Quantas vezes nós estamos diante de situações em que nós somos tomados de medo, tomados de pavor, tomados de angústia, tomados de tristezas e muitos outros sentimentos. E ainda assim, né, nós devemos, por meio da nossa comunhão com Deus, nós vamos falar disso já já, por meio da nossa comunhão com Deus, nós devemos nos deixar dominar pela vontade do Pai e não por essas paixões, a fim de que nós permaneçamos no centro da vontade dele e assim glorifiquemos ao nosso Pai que está nos céus. Amém? Lembrando, brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e assim glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Foi na oração, amados. Não foi em outro lugar, foi na oração. Ele se humilhou, se prostrou, se ajoelhou diante de Deus e começou a orar. Eu sou homem, eu sou fraco. Olha o exemplo que isso é para nós. Nós temos a nossa vontade própria, nós temos os nossos desejos. O que está faltando em algumas situações é nos submetermos à vontade do Pai, é compreendermos que a nossa vontade não é a melhor. A vontade de Deus sempre será melhor, porque a nossa sempre está carregada de vícios, sempre está carregada de paixões. Nós jamais teremos uma vontade perfeita, reconhecidamente perfeita diante de Deus. Por isso, amados, que nós não sabemos nem orar e o Espírito tem que interceder, ou seja, tem que intervir em nosso favor para que nós consigamos pelo menos orar, né, diante de Deus e assim que o Senhor acolhe as nossas orações e responde de acordo com a sua sabedoria. Não é verdade? Então, queridos, o que nós temos aqui é o seguinte, é na oração, queridos. Olha, amados, a oração ela é muito importante, mas ela é a oração genuína, a oração que realmente expressa, que se submete, que se sujeita à vontade do Pai. É muito bom a gente apresentar a Deus, toda vez que vai orar, um caderninho de orações, uma pauta de orações. Isso é muito bom. Intercessão, eu oro por fulano, eu oro por cicrano, e a gente começa a discorrer a nossa pauta. Tudo isso é muito bom. Mas sabe o que é mesmo agradável diante de Deus? É quando nós nos derramamos como Cristo fez aqui. Senhor, não se faça a minha vontade. Pai, faça-se a tua vontade. Ainda que num primeiro momento a tua vontade me traga tristeza. Ainda que num primeiro momento a tua vontade me traga dor. Ainda que num primeiro momento eu seja contrariado. Mas alimenta, Senhor, a minha vida. Alimenta o meu coração com os valores celestiais para que eu possa comparecer diante de Ti com as minhas petições genuínas, verdadeiras, que eu possa me derramar com todas as minhas imperfeições, com todas as minhas fraquezas, que eu possa me derramar na Tua presença, porque é dessa forma que nós glorificamos a Deus. Olha o que diz, eu vou encerrar com esse texto, olha o que diz Filipenses capítulo 2. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou,
assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou. Na oração você se humilha diante de Deus. Na oração você reconhece a sua dependência total de Deus. Na oração você se coloca à disposição da vontade perfeita do Senhor, né? E a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, que era a pior das mortes, né? A morte, além da dor física e da agonia durante horas na cruz, havia ainda a vergonha, né? Todos passavam, amaldiçoavam, porque a morte, a pena da morte, né? Embora a cruz fosse uma forma de execução romana, mas a penalidade da morte, a execução, né, da morte, significava para os judeus vergonha, lamento, maldição. Por isso eles passavam, às vezes, lamentando, desprezando aquelas pessoas que estavam ali crucificadas, ou então quando morriam por apedrejamento, que era a forma de execução judaica, né? Exatamente por isso. Então não é apenas a dor física da morte. E no caso de Jesus, queridos, ainda tem um agravante. Uma coisa que Jesus nunca tinha experimentado e que ele experimentou na cruz. Ele nunca tinha experimentado. É a rejeição do Pai, a separação com o Pai. E quando eu olho para um Jesus agoniado no Getsemane, eu penso que era isso que ele tinha em mente. Não apenas a dor física, claro, isso também conta, sem dúvida nenhuma, né? Enfrentar a morte, mas pior do que isso, era a separação com o Pai. E isso para o Senhor Jesus era insuportável, né? E assim mesmo ele se humilhou, tornou-se obediente até a morte e morte de cruz. Mas olha a resposta. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Haverá um dia em que isto aqui se cumprirá plenamente, porque até aqueles que morreram no pecado, até aqueles que transpassaram Jesus, hão de ressuscitar para dar glória àquele de quem foram inimigos durante toda a sua vida. Então muitos dos incrédulos hoje, muitos dos descrentes hoje, muitos daqueles que desprezam o Evangelho, né? Que se declaram ateus na sua soberba e desprezam o Evangelho, mesmo esses terão que um dia se levantar, ressuscitar e terão que confessar: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Isso vai acontecer, amados, e os dias estão chegando. Certo? Então, queridos, é assim, Jesus nos mostrou o caminho, né? Primeiro, né? Além da sua humanidade, 100% homem, mostrou que nós não podemos nos deixar dominar, queridos, isso é muito sério. Não podemos nos deixar dominar pelas paixões da carne. Eu vou dar aqui um exemplo da minha esposa, né? Uns anos atrás, veio uma pessoa no trânsito, bateu atrás no carro dela e destruiu a traseira do carro, né? Tanto que ela ficou uns 2 meses sem o carro, aguardando peça e tudo. Então, quando houve aquele acidente, a pessoa saiu do carro, era uma jovem, né, uma moça, ela saiu desesperada do carro, né, e veio até minha esposa, e minha esposa olhou para ela, né, ela tinha sofrido um acidente, né, ela tinha sofrido aquela pancada, e ela olhou para a pessoa e falou assim: olha, sabe do que você está precisando? Você está precisando de um abraço. Aí foi lá e abraçou aquela moça, né? E ali a moça chorou, estava muito nervosa e tudo mais. Então vocês veem, queridos, não é assim, não é enaltecendo a bondade humana, não, né, queridos? Mas de vez em quando a gente acerta umas, né? E dessa vez a minha esposa acertou. Ela podia ter agido pelas paixões, se desesperado, xingado, como muitas pessoas, e muito crente, inclusive, faria, né? Teria xingado, teria talvez agredido, se é entre 2 homens ali, de repente sai até tiro, né? Então você vê que isso tudo é o domínio das paixões humanas, é a concupiscência da carne. Mas quando você, pela oração constante, pela vigilância, pela meditação na palavra, você se submete dia a dia à vontade do Pai, você não se deixa dominar pelas paixões carnais. E assim você se mantém obediente e glorifica ao nosso Deus que está nos céus. Quando Jesus fala, brilhem as vossas obras, essas obras não significam apenas o evangelismo, né, a obra na igreja, o meu ministério, não.
é tudo aquilo que eu faço que glorifica ao Pai. Até um pensamento que se exterioriza para a glória de Deus, isto é uma obra que glorifica ao Pai. Então brilhe a vossas luzes diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras, amém? E glorifica o vosso Pai. Então, queridos, é isso, né? Vamos fazer uma oração, que Deus te abençoe, que Deus nos fortaleça nisso. Claro, somos todos humanos, ninguém aqui, isso aqui não é carapuça para ninguém, não é para você se sentir mal, né? Quando você, porventura, é vencido pelas paixões carnais, porque temperamentos difíceis, ódios, né? Desejo de vingança, todas essas coisas são carnais, amados. São carnais. Pessoas que estão sempre procurando a vingança, né? Levou um pontapé, reage com um soco no estômago imediatamente, sem nem refletir, isso é falta de longanimidade, isto é paixão carnal. São pessoas, né, muitas vezes nós, e aqui eu não estou me isentando, são pessoas que se deixam dominar pelas paixões da carne. Isto é desvio da vontade de Deus e, portanto, é pecado. Jesus no Sermão do Monte não falou? Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra? Então, queridos, essa que é a vontade do Pai. Parece impossível, parece difícil, mas sempre que nós nos desviamos disso, nós estamos incorrendo em pecado. Precisamos comparecer diante de Deus com a nossa humildade, a nossa oração e pedir perdão ao Senhor. E pedir que da próxima vez nós consigamos reagir de forma diferente. Como dizia uma pessoa antigamente, né, muito querida, ela dizia assim, é muito fácil você agir como crente, o difícil é reagir como crente, né? E Jesus aqui estava prestes a ser preso e ele ainda assim, né, e na cruz mesmo, né? Senhor, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem, não têm noção nenhuma do que está acontecendo, né? Talvez entendam mais tarde. Então, queridos, vamos fechar os nossos olhos, eu vou fazer uma oração por você, né? Por nós. E se você ainda não recebeu o Cristo Jesus na sua vida, olha o Cristo que você está recusando aqui, se você ainda não fez essa confissão, né? Olha o Cristo que você está rejeitando, aquele que se submeteu a tudo isso por amor de você, da sua vida, da sua família, né? Para que você tenha eternidade com Ele, para que você tenha paz nesta vida, para que você tenha vitória. Tudo isso Jesus passou para que você tivesse essas coisas, né? Então não o rejeite mais. Se você está nessa situação, ore agora comigo, entregue a sua vida de forma irrestrita ao Senhor e goze da plenitude, né, da eternidade e da paz na presença dele. Amém? Então vamos fechar os nossos olhos. Pai, queremos te louvar, te agradecer, Senhor. A palavra realmente nos transforma. Esse episódio tão difícil fala muito aos nossos corações, Senhor. E nós queremos aprender de Ti. Queremos aprender da Tua mansidão. Queremos aprender da Tua humildade. Queremos aprender da Tua resignação, Senhor. Queremos orar como Tu sempre oraste, Senhor Jesus. Queremos aprender, Senhor, a sermos humildes em toda e qualquer situação. Que nós sejamos humildes, mas humildes de espírito. Humildes interiormente, Senhor. Não apenas para aparecer, não apenas para ostentar uma imagem de religiosidade, mas para efetivamente glorificar o Teu nome, Senhor. Abençoa cada um de nós, fortalece-nos, ó Deus, nos nossos desejos, fortalece-nos, Senhor, nas nossas emoções, fortalece-nos, nos dá um coração forte, firme e obediente, Senhor, que nós sejamos implacáveis contra o nosso próprio pecado, implacáveis contra a nossa própria injustiça, antes de julgar o próximo, que nós sejamos implacáveis em nós mesmos e nos permitamos, Senhor, nos entregarmos totalmente a Ti e nos submetermos à Tua santa e maravilhosa vontade. Eu sei, Senhor, que há pessoas que estão entregando nesse momento, derramando seus corações diante de Ti, Senhor, reconhecendo a sua fragilidade e Te aceitando como Senhor e Salvador de suas vidas. Senhor, fortalece os seus corações, perdoa-lhes todos os pecados e que essas pessoas sejam, Senhor, arautos, ó Deus da boa nova, que anunciem as boas novas da salvação, da liberdade plena que há somente em Ti, pois a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É essa verdade, a verdade do Evangelho, é a verdade da vida eterna, é essa verdade que liberta. Acorde a cada um de nós, fortalece os nossos corações, nós oramos abençoando este dia, ó Deus, pedimos também por aqueles que estão em dificuldade, passando crises, perdas, Senhor. Pessoas que estão acamadas, afofa-lhes a cama, assiste-lhes, Senhor, no leito da enfermidade, fortalece-nos em todos os aspectos, abençoa as famílias que estão em dificuldades, estão, Senhor, em crise, estão passando por, enfrentando medo, Senhor, enfrentando também angústia, enfrentando também tristeza, que sejam todos esses fortalecidos diante de Ti, pela Tua palavra, nós oramos em nome do Senhor Jesus, amém. Que Deus te abençoe e que a palavra do Senhor transforme a sua vida todos os dias. Amém?